Dorival Júnior foi apresentado como novo técnico da seleção brasileira. E agora, o que esperar dele? Esse será o tema deste vídeo aqui no meu canal no YouTube. Muito prazer em estar falando com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo aqui do Rio de Janeiro. E já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá certo? Então vamos lá para mais um vídeo. Nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, Dorival Júnior foi apresentado como novo técnico da seleção brasileira. Agora, técnico em definitivo. Ele veio para substituir o Fernando Diniz, que estava como técnico interino da seleção. Dorival Júnior assinou o contrato até o final da participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Inclusive, o próprio presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou esse tempo de contrato. Aliás, Dorival Júnior, que foi apresentado numa cerimônia no auditório da CBF, que fica lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os nomes disponíveis, antes de falar até sobre isso, uma outra informação é que saíram em diversos veículos de notícias que antes de falar com São Paulo e com o próprio Dorival Júnior, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ouviu o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos. Ele é cotado como o favorito a ser o próximo presidente da CBF, então o Edinaldo queria ouvir se haveria segurança por parte do Reinaldo Carneiro Bastos para contratar o Dorival Júnior para ser o novo técnico, se iria manter o Dorival, e ouviu do mandatário da Federação Paulista de Futebol que iria manter o Dorival Júnior até a Copa do Mundo de 2026, portanto, o Edinaldo Rodrigues foi lá e conversou com o Dorival Júnior, falou com o São Paulo e assim conseguiu a contratação do Dorival para ser o novo treinador da seleção brasileira. Entre os nomes no futebol brasileiro, o Dorival Júnior no momento é o melhor para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira, até porque se for levar em conta procurar técnico estrangeiro, quem é que aceitaria vir para cá? Muito se falou em José Mourinho, mas não sei se ele aceitaria. Carlo Ancelotti, que era o plano A do Edinaldo Rodrigues, acabou assinando a extensão de contrato com o Real Madrid e acabou melando os planos do Edinaldo Rodrigues, fora também toda essa insegurança que há em relação ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em relação aos nomes brasileiros, o de Dorival era o melhor, na minha opinião, já que o Fernando Diniz acabou não dando certo como técnico da seleção brasileira, apesar de que estava como técnico interino, o Diniz não deu certo, e o Dorival era o melhor nome. Eu vi muita gente falando absurdos em querer, por exemplo, Renato Gaúcho. Gente, Renato Gaúcho na seleção, na minha visão, não tem como, tá? Não tem como. Então, o Dorival Júnior, na minha visão, é o cara mais preparado no momento, é o melhor nome no momento entre brasileiros para ser técnico da seleção brasileira. E por que eu acho que o Renato Gaúcho não tem como, É porque não dá, hoje em dia, gente, não dá mais para ter um técnico de muita resenha, de pouca preparação para ser técnico de nível de seleção brasileira. Não dá para ganhar a Copa do Mundo mais assim. O Dorival Júnior vai ganhar a Copa do Mundo com o Brasil? Não faço ideia, mas entre o Dorival Júnior e o Renato Gaúcho, o Dorival, para mim, é o melhor que tem. Enfim, Dorival chegou na seleção, foi apresentado e chega com muitas interrogações, mais interrogações fora de campo do que dentro de campo, tá? Fora de campo,
porque tem essa indefinição a respeito da presidência da CBF. Lembrando que Edinaldo Rodrigues, ele está como presidente da CBF neste momento por conta de uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, essa liminar que acabou concedendo o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Lembrando que no dia 7 de dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou concedendo uma liminar que acabou retirando o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Então, o José Perdiz, que era o presidente do STJD, assumiu o cargo de interventor na CBF, era o presidente em exercício, deveria convocar novas eleições, mas nos primeiros dias de 2024, o ministro do STF, Gilmar Mendes, acabou concedendo essa liminar, dando retorno do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. E aí tem essa questão também, porque mais para frente pode ter um julgamento com a turma do STF, que vai acabar julgando essa ação e vai definir se o Edinaldo Rodrigues vai seguir na presidência da CBF ou não. Mas pode ser que o caso seja julgado até mesmo depois que o Edinaldo Rodrigues deixe oficialmente a presidência da CBF, né? Quando terminar o cargo do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, enfim. E tem um outro detalhe também. Se a turma do STF julgar no final das contas em retirar o Edinaldo Rodrigues da presidência, a FIFA pode inclusive julgar que houve uma interferência externa na entidade, na CBF, e por conta disso, se a FIFA tivesse a interpretação, o Brasil ele pode ficar de fora das competições internacionais, ele pode ser punido com isso. Então, é claro que eu não vou, digamos assim, ficar do lado do Edinaldo nessa, mas a turma do STF vai deixar isso acontecer? Então fica esse detalhe também. Mas, diante de todas essas interrogações, o Dorival Júnior vai assumir como técnico da seleção brasileira, mas tem esse ponto importante que eu falei no início do vídeo, de que o Edinaldo Rodrigues foi ouvir o Reinaldo Carneiro Bastos, o principal favorito a ser o próximo presidente da CBF, se haveria segurança em ter o Dorival Júnior até a Copa do Mundo. E como houve esse ok do mandatário da Federação Paulista, o Dorival está lá, enfim. Sobre o Dorival, agora vamos falar sobre o Dorival, porque me entendi muito sobre esse assunto, porque acaba que está sendo um ponto muito importante nessa questão do novo técnico, né? Quem não garante que, por exemplo, o Carlo Ancelotti assinou a renovação com o Real Madrid, pois ficou numa grande dúvida se valeria a pena ser o técnico da seleção brasileira, enfim. Mas Carlo Ancelotti agora é passado, e agora vamos com o Dorival Júnior, que antes de responder as perguntas dos jornalistas, ele falou muito de um ponto, e acabou sendo esse o ponto mais repetitivo, tanto no discurso e também nas respostas para os jornalistas, de que ele pediu o apoio do torcedor brasileiro e do povo brasileiro para a seleção. Foi um ponto que o Dorival Júnior apertou muito nessa tecla, pedindo apoio do torcedor, pedindo apoio do povo brasileiro, esse apoio, do torcedor que ficou mais distante nos últimos anos. Só que tem uma questão muito importante também, porque mesmo nos últimos anos, quando o Brasil vinha jogando bem nas eliminatórias, vinha jogando bem, isso meses antes da Copa do Mundo de 2022, quando a seleção era comandada pelo Tite e o Brasil vinha jogando bem, já não tinha tanto apoio assim de muitos torcedores brasileiros, E o Dorival hoje acabou pedindo esse apoio por diversas vezes.
vamos ver como é que vai ser isso, né? Se vai voltar a ter esse apoio, porque para ter esse apoio de fato, o Brasil precisa voltar a jogar bem, precisa mostrar um bom futebol, mas só que não é só isso, tá? Não é só isso, porque para precisar ter o apoio do torcedor brasileiro, muita coisa precisa mudar dentro da CBF. Isso é um fato também que pode ajudar o torcedor brasileiro a ter o apoio da seleção brasileira. Porque tem muita gente hoje, muita gente aqui no Brasil que gosta de futebol que tá simplesmente nem aí com a seleção brasileira mais. Entendeu? Então não é só o fato do Brasil, da seleção brasileira jogar bem. Muita coisa precisa mudar dentro da entidade. E muita coisa precisa mudar dentro do futebol brasileiro, né, de uma forma geral. Então, assim, essa questão do apoio precisa ser muito trabalhada mesmo, né? E outro ponto que me chamou a atenção nessa coletiva com o Dorival Júnior é um ponto muito forte, que ele disse que quer os jogadores bem dispostos, com motivação e com vontade de estarem atuando pela seleção brasileira, que qualquer deslize vai ser o fim da linha para os jogadores. Até um jornalista, agora me fugiu quem foi o jornalista, cara, que perguntou a Dorival Júnior se ele de fora, o Dorival Júnior de fora, estava observando que estava faltando comprometimento e vontade de alguns jogadores. Ele meio que quis dar uma esquivada dessa resposta, dessa pergunta, enfim, mas para um bom entendedor, minha palavra basta, né? Deu para entender que o Dorival Júnior, sim, estava observando que na visão dele, alguns jogadores não estavam com aquela vontade, com aquela determinação de estarem com a seleção brasileira. É claro que ele não falou nomes, né? Obviamente, mas na visão do Dorival Júnior, mesmo esquivando da resposta, quase que aqui o tripé da câmera, enfim, mas o Dorival Júnior deu a entender que na visão dele pode estar havendo alguma falta de vontade, enfim, mas até mesmo, né, relembrando alguns fatos, por exemplo, após o empate de 1-1 entre o Brasil e Venezuela em Cuiabá, pela terceira rodada das eliminatórias, alguns jogadores foram a uma festa, né, fizeram uma festa particular, enfim, momentos depois de um empate com a seleção, entre a seleção brasileira e a seleção da Venezuela. Então o Dorival Júnior também foi muito enfático nesse ponto, que vai querer determinação, muita vontade dos jogadores. E claro, ele falou sobre o Neymar, né? Ele foi perguntado sobre o Neymar, né? Até muito por conta do episódio que aconteceu em 2010, né? Que o Dorival Júnior teve uma discussão com o Neymar durante um jogo do Santos. E logo após esse episódio, o Dorival Júnior acabou sendo mandado embora. Foi 2010 ou 2011? Agora me fugiu aqui se foi 2010 ou 2011. Mas acabou tendo esse episódio. Não, foi 2010, né? Porque 2011 o técnico do Santos era o Muricy Ramalho. Então foi 2010, né, que acabou tendo esse episódio. E o Dorival Júnior foi embora do Santos. E até o Dorival Júnior respondeu, né, que a situação acabou sendo contornada até mesmo logo após o jogo, enfim, que o Santos havia tomado a decisão. E vai contar com o Neymar? O Dorival Júnior respondeu que vai contar com o Neymar desde que esteja recuperado, motivado e focado em estar com a seleção brasileira, que o Brasil precisará aprender a jogar sem o Neymar. Foi um outro ponto também muito importante nessa entrevista com os jornalistas nesta quinta-feira. Mas foram esses 3 pontos que chamaram muita atenção, pedindo apoio do torcedor brasileiro,
querendo vontade e determinação dos jogadores em estar com a seleção brasileira, que qualquer deslize vai ser o fim da linha. E claro que vai contar com o Neymar desde que ele esteja focado e recuperado. E o que esperar do Dorival Júnior, né? Na minha visão, o Dorival Júnior vai ter que principalmente arrumar a casa na defesa, porque o Brasil tem levado gols e gols de bola aérea, né? Coisa que o Brasil não vinha levando quando o Tite era o técnico, e com o Fernando Diniz o Brasil levou muitos gols de bola aérea. Então o Dorival vai ter que arrumar a casa na defesa e muito nesse ponto. E claro, fazer com que a equipe atue muito bem no ataque, que seja uma equipe bem efetiva. Eu acredito que o Dorival Júnior ele vai conseguir isso, mas assim, os primeiros desafios da seleção brasileira não serão fáceis, porque o Brasil vai ter 2 amistosos em março. Primeiro contra a Inglaterra, lá no estádio de Wembley, em Londres, e o segundo amistoso contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid. Neste momento, a Inglaterra é melhor que o Brasil e a Espanha é melhor que o Brasil. Então, eu não duvido nada que nesses amistosos, por exemplo, o Brasil perca e acabe perdendo com uma vantagem até considerável contra a Inglaterra, tá? De goleada, acho que goleada não, mas não duvido nada que seja um 3-0 para a Inglaterra. Eu não duvido nada, sinceramente. Não duvido. Contra a Espanha, acho que o Brasil contra a Espanha não é favorito hoje. Estou falando de um cenário de janeiro de 2024, daqui a 2 meses. Mas eu acho que o Brasil contra a Inglaterra não é favorito hoje e contra a Espanha não é favorito hoje. Então, a gente vai ter que ter um pouco de calma, paciência com o Dorival Júnior, porque ele vai ter que fazer todo esse trabalho. E uma pena que a gente perdeu um ano, né? Porque a gente perdeu um ano que todo mundo aí ficou a maioria ficou na expectativa de ter o Carlo Ancelotti, em esperar o Carlo Ancelotti até o meio de 2024, mas ele acabou assinando a renovação de contrato com o Real Madrid, deixando a CBF de mãos vazias, digamos assim, e agora vai ter o Dorival Júnior, mas ele vai ter que fazer todo esse trabalho que eu falei alguns minutos atrás, vai ter que arrumar a casa, vai ter amistoso contra a Inglaterra, contra a Espanha, depois vai ter amistoso contra o México, vai ter a Copa América no meio desse ano de 2024 e mais para frente no segundo semestre vai ter a sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo, porque o Brasil começou muito mal essas eliminatórias, então o Dorival Júnior vai ter muito trabalho, mas assim, sinceramente eu tenho a confiança sim no Dorival Júnior, porque acredito que ele vai conseguir sim arrumar a casa, e fora o detalhe importante, porque ele vai estar 100% focado na seleção brasileira, coisa que o Fernando Diniz não tinha como, né? Porque ao mesmo tempo que era técnico interino da seleção brasileira, ele comandava o Fluminense, né? Como é que ele vai ter foco total numa seleção? Não teria como, era impossível, né? E o Dorival Júnior vai ter todo esse tempo para poder trabalhar, mapear os jogadores, visualizar os jogos dos atletas e poder realizar toda a convocação de trabalho para daqui para frente o Brasil poder chegar bem numa Copa do Mundo de 2026. Todo sucesso ao Dorival Júnior. Então, assim encerro mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou também, deixa o dislike, não tem nenhum problema. Se inscreva no canal, compartilhe também com todo mundo, tá certo? Beijos e abraços a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.